Quem busca sucesso, busca êxito. Você está no lugar certo. Bem-vindos ao Êxito Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Êxito Cast. Aqui nós novamente para decifrar um pouco desse mundo do empreendedorismo. E vamos hoje, eu, Tatiana Prestes, educadora sexual, psicóloga, junto com a minha amiga queridíssima Heloísa Capelas, estamos juntos para te dar a mão e andar para o futuro, porque existe sim luz nesse final do túnel. Aproveitem para comentar, curtir, né? Dizer para a gente o que vocês querem ouvir, compartilhar esse podcast e, claro, toda segunda-feira às 14 horas estamos aqui, nós com vocês. Oi, Elô! Como é que você está hoje, minha amiga? Oi, querida Tati, que delícia estar aqui de volta. Bom, fazer esse podcast é muito gostoso, né, Tati? É a nossa Senti falta hora de semana pegar. passada, viu? E Estava gripada. você fez falta, então que bom que você está de volta. Eu aqui estou sempre com o meu caderninho, com a minha canetinha, para anotar tudo que a gente vai aprender. E hoje temos um podcast muito especial. Nós que queremos falar na mídia, né? Nós que queremos aqui a câmera na nossa frente, vamos aprender sobre isso. Então, estou muito empolgada. Sou Heloísa Capelas, eu sou autora de 3 best-sellers. O último, Inovação Emocional, está indo muito bem, estou muito contente de ensinar as pessoas a reciclagem. É possível reciclar o lixo de fora e o lixo de dentro. Então, estou empolgada com esse projeto e feliz de estar aqui representando a Câmara Feminina do Instituto Êxito, pelo qual nós todas somos apaixonadas, a ideia do Instituto Êxito, esse movimento incrível de empreendedorismo. Estou muito empolgada e para falar do Instituto Êxito, nada mais, nada menos do que Karen Viana. Oi, minha linda! Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre ótimo estar com vocês. É tão empolgante, né? Tão feliz esse momento que a gente sempre é um encontro especial. E para falar do Instituto Êxito, que é a nossa grande paixão, educar, né? É a possibilidade de abrir horizontes para muitas pessoas. E o Instituto Êxito tem esse papel, abrir horizontes na sua vida pessoal, na profissional. Lá na plataforma do Instituto são mais de 800 conteúdos, 600 cursos, todos gratuitos e com certificado, que pode ajudar na sua vida profissional e muito mais na sua vida pessoal. E hoje nós vamos ter um tema super especial aqui, que é comunicação. E para lembrar que lá na plataforma nós temos muitos cursos para você impulsionar o seu negócio, para você se ver como empreendedor, para você poder desenvolver habilidades que você acha que é impossível. Por exemplo, comunicar-se, vender, abrir o seu próprio negócio. Então, vai lá. O Instituto tem muitas trilhas personalizadas para aquele que você quer abrir o seu pequeno negócio, melhorar aquilo que você já tem ou simplesmente ter ideias inovadoras para o trabalho que você está fazendo agora. Então, vai lá, confere, que são muitos cursos à sua disposição, gratuitos e com certificado. E nosso podcast especial de hoje, falando sobre comunicação, como que a gente comunica as nossas ideias, os nossos pensamentos e as nossas emoções, né? É tão difícil, porque a gente às vezes fala, vamos comunicar pensamentos, mas e como a gente comunica as nossas emoções, né? Que elas são muito maiores do que tudo que a gente tem e vive, né? E para ajudar a gente, nós vamos chamar uma expert no assunto hoje, que também faz parte do Instituto Êxito, lá da Câmara Feminina, Gisele Suarte. Muito obrigada por estar com a gente hoje. Tenho certeza que vai ser um encontro incrível. Muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês. E esse é um tema que eu adoro falar, impulsionar mais e mais mulheres, porque todas nós temos voz.
voz para contar dos nossos projetos, para a gente ter um crescimento e cada vez mais uma apoiar as outras, né? Isso mesmo, que Exatamente. lindo, que bacana. E aí, me conta um pouquinho, Gisele, o que você faz, qual é teu trabalho? Antes da gente começar a fazer perguntas, conta um pouquinho de você. Conto sim. Sou curitibana, atuo, né, e moro aqui em Curitiba. Trabalho com comunicação, já sou empresária há 10 anos, mais no segmento de comunicação há 7 anos. Foi quando eu comecei a falar sobre incentivo à saúde, porque a minha primeira formação acadêmica é educação física. Depois eu fui para a parte comercial, num segmento fora do meu, que é a parte industrial com sociedade com meu marido, e daí uni a parte comercial com a parte de comunicação. Comecei a falar sobre saúde e depois fui entendendo que eu era uma empreendedora, mesmo já sendo uma empresária. Fui entendendo como que eu poderia inserir os meus projetos dentro dos projetos femininos. E daí que eu fui me especializar em comunicação. Então, já atuei em grandes emissoras como a Bandeirantes, já participei de programas de televisão como a Fátima Bernardes, Encontros com Fátima Bernardes, Bem-Estar. Fiquei à frente de um programa feminino na Bandeirantes ao vivo, aqui no Paraná todo, durante 2 anos. E depois disso, eu fui entendendo que a minha missão era levar mais mulheres para serem protagonistas da própria história. Por quê? Porque eu colocava as mulheres para sentar ali no sofá comigo, para eu ouvir as histórias delas, e via que elas tinham muitas histórias que poderiam virar negócios, virar vendas. E daí que eu fui me especializando cada vez mais em negociações, em network e em oratória. Então, hoje, eu atuo com isso, com projetos voltados à comunicação. Ainda atuo na televisão, mais em projetos especiais. Hoje em dia, dentro dos canais de comunicação do SBT, da Rede Massa, que é afiliada aqui com os projetos especiais. Inclusive, no mês de março, a gente teve o primeiro projeto histórico do Mês da Mulher, onde eu trouxe histórias inspiradoras. E é tudo voltado a isso que eu faço. Potencializar a comunicação da mulher de negócio e mostrar que a gente pode, mas a gente precisa aprender a falar que a gente pode. Que legal, muito bom. E aí, Gisele, como é que a gente aprende a falar isso? Qual que é o começo da história? O começo da história é a decisão. A gente sabe muito bem que em qualquer área, desde que seja para abrir um negócio, a gente tem que tomar a decisão de abrir um negócio, do que a gente vai fazer. Só que, muitas vezes, a gente tem que saber que a gente tem que ter a decisão de começar a falar. E daí é aí que vem a situação. Que mulheres, já por pesquisas científicas e tudo, né, a questão da psicologia também, você, inclusive, né, Heloísa, que tem essa visão muito maior de desenvolvimento humano, que as mulheres, elas falam muito mais que os homens. E por incrível que pareça, as mulheres falam muito mais, porém, os homens são mais assertivos. Como que eu consigo saber isso? E como que eu consigo, eu como mulher, abrir o meu negócio, falar mais e startar isso? É ter estratégia no que eu vou falar. Então, ter posicionamento, entender, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui para trazer essas dicas. Entender que a gente pode, sim, ir muito longe. E existem pesquisas, a gente falando de empreendedorismo feminino no Brasil, existem pesquisas de que mulheres abrem mais empresas. Porém, as mulheres fecham mais empresas em menos tempo, infelizmente. Por que também isso? E aí eu trazendo para a parte da comunicação. Existem vários fatores para isso acontecer, mas trazendo um pouco para esse nosso foco de hoje, que é a comunicação, o que é? Será que realmente eu consigo traduzir o que eu faço? Trazer esse posicionamento, trazer autoridade para o que eu faço? E muitas vezes a autoridade não é só um banner na internet, dizendo assim, agende minha consulta, compre o meu produto, eu vendo isso, é muito bom. Não, é a forma em que eu me posiciono, que eu gero valor na vida das outras pessoas, mesmo que seja vendendo um copo de água. Mas como que eu vou matar a sede daquela pessoa? É diferente de vender aquele produto, né? Eu acho que você tocou num ponto, Gisele, assim, tipo, fundamental, que é justamente assim, até para quem tem a facilidade de se comunicar, às vezes a pessoa atira para todos os lados, não tem uma estratégia correta, não sabe onde tem o início, meio e fim.
que caminho que ela tem que andar. Então, acho que muitos dos nossos ouvintes que falam, mas eu não tenho problema de falar com a câmera, eu não tenho problema de me colocar, mas é como você se coloca, porque essa diferença entre o homem e a mulher, que eu acho que foi muito bem assertiva, é justamente isso. Muitas vezes a mulher, ela fala, e cadê a mensagem? Já o homem, ele pode falar muito menos, mas chegar ali naquela mensagem de uma forma muito... É um pouco overcompensating, né? Eu acho que isso é um pouco, historicamente, como psicóloga, eu penso nisso no mais pegando uma filosofia antropológica de nós, mulheres, um pouco disso, da gente sentir que tem que ir além, e às vezes é justamente ao contrário. Se você simplificar, né? Olha eu, falando. Então, e sabe que isso que você falou é fundamental a gente parar para pensar, porque às vezes a gente gosta de florear muito o que a gente quer falar. E quando a gente vai direto ao ponto... Justificar de alguma forma. Isso, só que o que acontece? Quando a gente fala de ir direto ao ponto, às vezes a gente também tem que saber qual é a estratégia e qual é o momento certo. Então, vamos trazer aqui coisas práticas de como a gente consegue aplicar, entendendo que eu preciso me posicionar e o que é isso. Muitas vezes é essa posição de liderança. Liderança que seja, você tem um negócio pequeno, está começando algo, como que eu consigo liderar a minha comunicação dentro disso? Porque o que é? Todo mundo gosta de ouvir histórias. Seja a história da criação da sua marca, seja a história de por que você fez uma transição de carreira, se você fazia algo e mudou, seja a história de como você começou, seja uma história de transformação do que você oferece. Só que, quando a gente fala de história, volta outra coisa, outra situação, que é como se fosse uma novela. Então, novela, às vezes, tem aquele enredo, tem aquela coisa, como que eu conto, né? Como que eu faço? Mas como que a gente consegue, por exemplo, num pitch, que a gente chama, né? Pitch de negócios, né? O famoso pitch elevator, que o que é? Em 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto, como que eu consigo falar o que eu faço? É pensar o que eu vou gerar valor para aquela pessoa. E quem é essa pessoa que está do outro lado te ouvindo? É um homem? É uma mulher? Aí a gente vem para outra situação, que aí é a questão da persona. Quem que é a pessoa que está do outro lado? Se é um homem, se eu estou aqui com vocês conversando, se eu quero vender algo, seja, por exemplo, o que eu faço, seja um projeto de comunicação para uma empresa grande, e eu estou numa reunião onde tem 3 homens participando, eu sou a única mulher, eu já sei, de cultura, né, que os homens, eles escutam sim as mulheres, cada vez mais as mulheres estão tendo todo esse apoio, inclusive parabéns para o Instituto Êxito por ter essa parte, né, voltado para as mulheres também, porque o nosso papel o que é? É saber que nós queremos estar ao lado dos homens e não à frente. E aí, quando a gente fala, tá vendo que só essa fala que eu fiz, que eu estou numa reunião de homens, para eles me ouvirem, eu preciso mostrar para eles primeiro que eu tenho autoridade no que eu vou oferecer, mas que eu quero me colocar ao lado deles. E não que, será que vocês podem me ouvir? Por favor, preciso da tua escuta? E não, já é uma forma de você se posicionar, já abrindo e eles já olham e já escutam diferente. Só que, como que eu vou saber que vai ser só né? Se a gente está falando, por exemplo, de rede social, como que eu vou saber se aquele vídeo que eu vou publicar realmente vai ser só para as mulheres ou vai ser só para os homens? E daí você começa com os erros e com os acertos, mas começando. E esse começar, o que é? É treino, é você entendendo qual é a melhor postura de você colocar. Por outro exemplo, e vocês, né, falando dessa parte de desenvolvimento humano, que eu gosto bastante de citar, que é a questão do sorriso. Vamos parar para pensar, mesmo que a gente fale de comunicação assertiva, a gente está falando de coisas, de comunicação, muitas vezes, do que a gente fala. Mas a comunicação, linguagem não verbal, fala muito mais e chega muito mais à frente do que o que a gente fala que sai pela nossa boca. Acho que você tocou em outro ponto fundamental, porque muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas com carisma. Eu não tenho carisma. Eu não tenho... Não sei falar. Às vezes, uma coisa simples, como um sorriso, como estou aberta estou aqui falando com você nessa conversa, tentar pegar esse ponto de identificação. Viu? Sou ouvinte tímida. Ai. Às vezes, um sorriso na cara já faz toda a diferença. É verdade. Deixa eu perguntar uma coisa. Na sua experiência,
nós somos divididos, né, entre os introvertidos e os extrovertidos, né? E a gente nasce assim, né? É uma tendência, nós nascemos mais para gostar de coisas e de ter uma relação mais in, né? Ou uma relação com o mundo mais ex. E é fundamental para ser um bom comunicador, na sua experiência, precisa ser extrovertido ou uma pessoa introvertida, mais quieta, né? Mais direcionada, porque o introvertido pensa para falar, né? O extrovertido fala, ele primeiro fala, depois ele pensa, né? Essas são as diferenças. Qual é a sua experiência com essas pessoas? Porque antigamente se acreditava que só os extrovertidos podiam ser líderes, porque eram as pessoas expansivas que falavam e tal. E hoje a gente já sabe que a liderança introvertida é uma liderança muito positiva, muito assertiva, muito mais silenciosa, mas é muito eficaz. Então, como é para você essa história? Você tem aí experiências disso? Sim, o que acontece? Quando a gente fala né, da pessoa ser mais introvertida, ela calcula as palavras que ela vai falar. E aí, como que eu consigo? Se eu sou uma pessoa introvertida, então você que está aqui ouvindo, assistindo a gente, e se sente uma pessoa introvertida e fala, nossa, eu quero muito melhorar minha comunicação. É treino para que, no momento em que você precise estar mais, naquele momento, mais extrovertida, mostrar mais o seu poder de carisma, que o carisma ele é treinável também. Então, você pode aí avaliar, eu sou carismático ou não sou? Se eu pedir de 0 a 10, você é carismático ou não sou? Eu sou com quem eu conheço, ou então, eu sou com quem me dá abertura para eu falar. E da mesma coisa, como que a gente consegue, com esse caminho vindo do carisma, que uma pessoa introvertida, ela também é carismática, só que ela é mais carismática com as pessoas que ela já conhece. Então, como que ela consegue gerar atenção e conseguir se sentir mais à vontade, não precisando ser, uau, sorriso para todo lado. É pensar que, como que eu consigo fazer isso? A primeira estratégia é gerar primeiro uma conexão. Se eu sou introvertida, por exemplo, se eu fosse introvertida e eu quisesse gerar uma conexão com vocês aqui, primeiro eu ia encontrar um ponto em comum. O que nós temos de ponto em comum aqui no nosso bate-papo? Vocês trabalham com desenvolvimento humano, eu também trabalho com desenvolvimento humano. Então, eu puxaria daí algo que tivesse um primeiro passo, conexão. Isso mesmo. Esse é o primeiro passo, tá? Primeiro passo, a conexão. Então, eu puxaria algo que fosse... E essa conexão, quando a gente fala disso, Tati, é pensar que o que pode ser de conexão? Uma coisa simples. Vou puxar aqui um exemplo simples. Você que está nos ouvindo não vai conseguir ver, mas, por exemplo, estou aqui com a Tati usa esse óculos, ela está de óculos agora. E eu olhasse para ela aqui no vídeo, como a gente está aqui na gravação de vídeo, eu olhasse para ela e falasse, nossa, Tati, gostei, eu não conheço ela, não, vou dar o exemplo, sou introvertida. Nossa, Tati, gostei do seu óculos. Você sabia que eu tenho um parecido? A armação é igual. É uma coisa que é um ponto em comum. Então, eu vi um ponto em comum nela, puxei um assunto que ela não estava esperando e nem eu estava esperando, e que esse assunto em comum, ela já vai falar algo. Então, ela vai responder, nossa, ou ela vai dizer, que legal, ponto final, ou ela vai dizer, olha que legal, eu também gosto, com que cor que é o seu? E daí, puxar uma conversa. Dá um exemplo para a gente de uma forma de se conectar com o virtual, com aquele que a gente não está vendo, entendeu? Uhum. A gente consegue também. Vou dar um exemplo de hoje, uma ferramenta que nós temos, que muita gente não usa e acaba deixando de ganhar dinheiro. O direct do Instagram. É a única coisa que eu faço na Instagram religiosamente. É a melhor forma de se conectar. Anotem aí. A venda, e pode ser o ticket que você for vender. Se você vai vender algo de R$2, se você vai vender uma mentoria de 10, de 15, de 50. E as pessoas ficam chocadas quando você responde, fala, todo mundo gosta. Sabe o que eu vi e eu passei a fazer muito? E também aconselho para nossos ouvintes, Zelô, para você também, é muito mais fácil, eu vou te dizer. O pessoal pira, é responder um áudio, ou às vezes até fazendo um videozinho. Boa. É verdade. É mais fácil do que ficar digitando uma vida e a pessoa fala, nossa, que legal, ela está
falando comigo de verdade, não é um assessor, não é ninguém, né? Assim, é muito doido essas coisas, esses pequenos toques. Fala mais, conta Mas mais. eu não entendi, Gisele, qual que é a dica? Então, vamos lá. A questão do direct. O que acontece? Nesse mundo, né? Nesse mundo atual, onde a gente está muito no online, como que eu consigo gerar conexões? Eu, por exemplo, quero conhecer um pouco mais, vou dar um exemplo aqui prático. Quero conhecer um pouco mais do trabalho da Heloísa, mas não conheço ela presencialmente. Vou no Instagram dela, mando uma mensagem no direct, ou perguntando sobre o que é, ou perguntando o valor, ou perguntando como que funciona o trabalho. Se a Heloísa me responde só por texto, olá, ou aquela resposta formal, olá, bom dia, boa tarde, obrigada pelo seu contato, é uma coisa. Agora, se eu respondo de uma forma que eu já gero uma conexão, o que é esse gerar conexão? Prática, exercício que eu faço com as minhas alunas, elas fazem, aplicam e dá certo. O que é? Você recebeu a mensagem, vai no perfil da pessoa, olha o que ela já faz, você não precisa ficar pesquisando. Ali no perfil, nas primeiras publicações. Seja a primeira foto, você pode já curtir a primeira foto, ou uma foto que chamou a atenção. Isso dura 1 minuto. Você vai ali, entra, já vê o que ela faz. Escutem a Gisele. Oi, Tati. Pera, deixa ela falar, Tati. E aí? Não, eu tô falando para escutar mesmo, eu tô falando, escutem ela, porque isso é uma dica de ouro, gente. Pela empolgação, porque essa dica é muito boa. E o que é isso? É o primeiro ponto da conexão. Vai até o perfil da pessoa, olha, vê o jeito que ela é, o perfil dela. Você já vai, vocês, inclusive, quem já entende um pouco mais de desenvolvimento humano, você sabe se a pessoa é mais séria ou não é, pela foto do perfil. E daí você vai mandar uma mensagem para ela no particular. Pode ser por texto, se você não tem habilidade de gravar áudio. E ainda mais, um pouco mais avançado de mandar um vídeo. Mas pode ser o primeiro por texto. Ai, que bacana que você chegou até aqui. Vi que você é uma seguidora nova. Se ela acabou de começar a te seguir. Ou então, nossa, você também trabalha com tal coisa. Eu também trabalho com isso. Ou então, puxando para, que legal que você está interessado em saber o que eu faço. E você, o que você faz? Quando você joga a pergunta para o outro, você já mostra que você está interessado no outro. Mesmo que você queira que você já sabe, ela pode te perguntar quanto custa o que você faz. Mas primeiro, se você joga a pergunta para o outro, você mostra que ele é muito importante para você. E seja para comprar algo de R$2. Isso vale para todos. Atualmente, os grandes líderes, e vamos puxar aqui um líder nosso, o Janguier Diniz, pode ter certeza que ele, e eu sei disso, porque foi assim que eu comecei a conexão com ele, algum tempo atrás, ele responde direct e ele dá muita atenção. E não é uma mensagem que você sabe que não é uma equipe que está respondendo. E isso vem. Que legal. Muito bom. Quanto tempo a gente deveria dedicar para isso? Porque isso que você está falando é ouro, gente. Isso é ouro, mas eu confesso que, apesar de responder, eu não faço tudo isso que deveria. E você tem toda a razão. O Janguier também já comentei, ele dá uma... Quanto tempo a gente dedica? Porque isso vai num crescente, gente. Você fala, mas eu não sou ninguém, eu tenho 100 seguidores. Amor, se você começar a fazer isso, daqui a pouco você tem 1000. Quanto tempo? Porque é um tempo, essa é a minha questão, sabe? Sim. Quanto tempo a gente dedica a isso? Nessa correria do dia a dia, né? Você pensar, eu vou ter que parar e vou ficar mandando mensagem no direct, é a mesma coisa. Se hoje a gente está aqui falando um assunto de comunicação para vender mais, para ter mais resultados, independente do nível que está o seu negócio, é pensar que a internet, as redes sociais, elas são uma ferramenta de venda poderosa. É como se você estivesse recebendo a pessoa no seu escritório, na sua loja, abrindo a porta. Sabe aquela loja onde você... E daí a gente vem para a comunicação prática. Aquela loja que você abre, você entra, as prateleiras estão todas desarrumadas? Você vai querer entrar e gerar conexão ali? Não. Qual é a outra loja? Onde tem uma atendente que conversa, a proprietária está passeando pela loja. Ela não vai fazer isso o tempo todo, porque ela não tem o tempo disponível para ficar passeando pela loja. Vamos voltar para o digital, que é o que a gente está falando aqui, a comunicação assertiva. A mesma coisa. Você não vai passar o dia inteiro mandando mensagem no direct. Você não tem tempo para isso. E se você tem tempo, você está no início, claro, mas se você tem tempo, ok. Mas que você tenha 5, 10 minutos do seu dia, entender que aquilo ali é uma ferramenta de trabalho. E daí não tem um tempo certo. E isso vem
aí já uma outra coisa da nossa, né, a gente falando de comunicação, que é o papel da conexão através do network. Que ali você consegue gerar conexões estratégicas com grandes, com pequenos, com parcerias, com negócios, com indicações, através dessa ferramenta poderosa que é o direct. E aí, conexão e atenção. Por quê? De nada adianta você conseguir se conectar com a outra pessoa e não reter a atenção dessa pessoa para você. Isso vem e é uma coisa importantíssima. Por quê? Porque a gente se distrai rápido com várias coisas, não é? Fazendo uma pergunta. Se quem está ouvindo a gente está iniciando, não tem um grande número de seguidores, ela pode dar o primeiro passo, porque essa às vezes é a minha dúvida, né? Essas etiquetas no Instagram. Então, por exemplo, eu tenho um serviço, eu quero oferecer e ter mais pessoas. É indelicado eu ficar mandando, usar o direct para gerar essa comunicação sem receber, porque geralmente o que a gente pensa que a gente vai responder uma mensagem de alguém que enviou. Mas nem sempre você tem um número de seguidores que você faz postagem e você recebe. Às vezes você não recebe, né? E como que eu posso dar o primeiro passo para identificar possíveis compradores para o meu serviço, né, para o meu negócio, e fazer essa conexão, usando o direct em primeiro lugar, eu mandando o direct para alguém? Sim, vem do que a gente conversou lá no início, que é a questão, né, até a Heloísa puxou um pouco do introvertido e do extrovertido. Na internet você também, esse é o mesmo perfil. Então, como que você faz para isso? Engajamento, e daí, para responder isso que você falou, a questão do engajamento. Tem muita gente que se preocupa em engajamento, mas tem muita gente que consegue faturar com poucos seguidores. O que é? Atenção para cada pessoa. Uma pessoa importa. Um exemplo, você vai fazer uma live e tem poucas pessoas na sua live, você fica chateado, você não entrega a energia que você poderia entregar ali se tivesse muito mais. O que é? A energia e a atenção que você dá para aquela única pessoa. E o direct, ele te traz isso. O que é uma reunião individual? Você prestar atenção na outra pessoa, olhar nos olhos. No digital, a gente não consegue olhar nos olhos. Mas, como que eu consigo fazer isso no direct? Puxando essa atenção. Então, eu vou conseguir até ganhar mais seguidores com isso. De 1 a 1, aonde você pode entrar no perfil de uma pessoa que você vê que é interessante para o seu negócio, alguma conexão, você mandar uma mensagem. Gostei do seu perfil. Queria que você conhecesse um pouco do meu trabalho. Se você manda assim e manda por áudio, é diferente, porque não é um copia e cola. Não é uma lista de pessoas que você vai. E hoje em dia, tem muita gente que usa isso para mandar no direct a postagem. Publica, manda no direct para que a pessoa assista. Exato. Pior coisa. Se você tem esse hábito de fazer, pode fazer. Porém, você pode ser estratégico de mandar para as pessoas e depois mandar um áudio. Por exemplo, fiz uma publicação sobre comunicação não violenta. Eu quero que a Heloísa saiba que eu falo disso. O que eu posso fazer? Mando no direct da Heloísa, mas eu gravo. Heloísa, achei muito interessante esse conteúdo, eu acho que vai agregar até os seus atendimentos. O que ela vai fazer? Nossa, gerei valor para a Heloísa, eu quero que ela veja porque para ela é importante. E é sempre esse papel que a gente tem que pensar. Você falou tudo, porque eu não vejo os que eu vejo que estão mandando para todo mundo lá. É isso aí. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Vamos dizer que temos uma ouvinte que tenha uma empresa de limpeza, por exemplo. E ela quer se conectar com novos clientes, com, sei lá, banco, com clientes que ela possa ir lá fazer a limpeza e tal. Ela pode, por exemplo, fazer uma postagem e marcar essas empresas, porque eu já ouvi coisas conflitantes em relação a isso. Eu queria a sua opinião. Quando a gente fala disso, de marcar, também é uma forma de chamar a atenção daquela pessoa para ver o que você está fazendo, mas, ao mesmo tempo, não fica um pouco irritante você ficar vendo a pessoa, fica te marcando em várias publicações, fica marcando os stories para que você compartilhe? Daí vem a questão da ética. Que o que é? É a mesma coisa, a gente num evento, aquelas pessoas ficam em volta, querendo conversar, você tenta conversar, a pessoa quer falar sobre ela só, aí você tenta puxar um assunto sobre outra coisa, a pessoa se mete no meio, quer conversar, a mesma coisa.
A gente tem um mundo digital que cada um tem o seu mundo ali. Mas como que eu consigo ser estratégico? Por que é importante eu fazer uma publicação e marcar a Tatiana? Porque eu quero que a Tatiana se torne minha cliente. Como que eu posso fazer isso? Posso até marcar uma vez, mas mandar uma mensagem. Venho para o direct de novo, no pessoal. Mandar, Tatiana, te marquei ali porque eu acredito que isso seja importante para tal coisa. Ou então, queria muito que você visse isso. Olha esse produto, eu acho que faz relação com o que você vende. Talvez você possa comprar de mim esse meu produto. E assim começar um relacionamento. Comunicação é relacionamento. Seja comunicação 1 a 1, onde você quer conversar com outra pessoa para falar do seu projeto, para oferecer algo, para gerar essa parceria de venda, e toda venda é parceria. Independente se seja uma venda até de e-commerce. Não tem que ser você não conversa com ninguém, você conversa só com a máquina. Tem que ter a parceria do quê? Você quer rápido, quer resolver rápido o seu problema. Você manda a mensagem, responde, o chat te responde rápido. A entrega é rápida, você sabe a hora que vai chegar. Tudo isso é atenção com as pessoas. A comunicação... Então, se dividir essas coisas, essas mensagens em massa, tanto quanto direct, quanto ficar marcando as pessoas sem uma mensagem pessoal, é quase que inefetivo. Sim, né? o engajamento vai ser... Sim, cair. Não, e talvez vá contra você, né? Sim. É tipo aquele nicho que a gente recebe, né, de e-mail. Aí nos Estados Unidos tinha muito isso, né? Junk mail, né? Aquela um monte de coisa que você pega e joga no lixo. Isso, é verdade. Sensacional. Agora, puxando um pouco para essa comunicação no offline, que eu acho que é importante a gente falar também, né? Estou falando bastante sobre a comunicação na rede social. Mas, para quem sabe, hoje em dia, mais ainda, né, os eventos presenciais, o momento de conexão que você pode gerar valor na vida das pessoas, para que elas saibam o que você faz, o que é? É o famoso network, mas pensar como que eu também consigo gerar conexão, como que eu consigo, se eu sou introvertida, entrar numa conversa e fazer com que as pessoas me ouçam. Eu ensino muito isso também. E o que é? Vou trazer aqui para vocês. Por exemplo, chegamos num evento todas introvertidas. Você que está ouvindo é introvertido, introvertida. E você chegou num evento, você quer se relacionar com as pessoas. Então, se você é introvertido, procure um grupo de pessoas que está ali reunida com menos pessoas numa roda. Já é uma coisa que vai já te trazer mais segurança. Não é tanta gente que você vai parar para te ouvir. Você pode entrar para conversar, falar, que bacana. E daí gera essa conexão da mesma forma que eu falei aqui, que dei o exemplo do óculos. É a mesma coisa. Você pode gerar um ponto em comum com alguém e como que você consegue entrar na conversa e fazer depois com que as pessoas escutem você. Parem, escutem você. É a mesma coisa. Entrou na conversa, as pessoas estão ali conversando, você entrou, se aproximou daquela roda, aquele grupo de pessoas. Você se aproximou das pessoas. O que você vai fazer? Vai ouvir qual é o assunto que está falando. Que a pior coisa é você ser interrompida por alguém que fala uma coisa aleatória, é ou não é? Pior, entende qual é o assunto e como que o que você faz pode agregar naquele assunto. E daí sim você puxa uma conversa inteligente, já conectada ao assunto que já está falando. O que você vai fazer? As pessoas vão fazer assim, ó, e vão parar para te ouvir. Isso, se você é introvertido, você começa com um grupo de uma pessoa, começa conversando com uma pessoa, e daí, como a pessoa estava em silêncio, claro que você chegou a conversar com ela, você gera esse ponto de conexão com alguma coisa, seja na roupa dela, a mulher tem muito mais essa facilidade, seja no trabalho que ela faz, fazendo perguntas. A gente tem muito costume de já começar falando. Quanto mais perguntas a gente fizer, mais a gente vai vender. Sim. Que bom. Que legal. Olha, tá de uma riqueza essa nossa... Gente, esse nosso podcast. Incrível. Gisele, super obrigada pela sua participação, mas a gente vai ter que caminhar para o fim. Eu tinha mais 15 perguntas, Lô. É muito bom, a Gisele tem que voltar, porque eu acho que isso é tão um problema atual, né? Como se comunicar num universo que está hipercomunicado, né? É complicado isso. Sensacional. Que bacana. Falar, né, Gisele, de um monte de tipos de comunicação, né?
comunicação não violenta, que está agora, né? Quem está no universo materno vai falar tanto da comunicação não violenta e de como a gente pode fazer isso de uma maneira, né, que seja produtivo, dessa intencionalidade de se relacionar, né, com o outro, né? E aí, por aí vai, né? Teria muito assunto ainda hoje. Muito assunto. Bom, Gisele, você já se sinta convidada nos próximos podcasts. A gente vai te convidar de novo. É um assunto muito bacana e importante, né? Efetivo. A gente precisa falar disso para aprender a se comunicar mesmo, né? Principalmente nós mulheres que acabamos falando mais do que precisa e muitas vezes perdemos o ponto. Então, parabéns pelo seu trabalho. Que bom que tem gente fazendo isso. Ainda bem que existem esses aprendizados. E vamos para frente, né, Karen? Vamos para frente, vamos anotar com mais clareza as próximas perguntas para a Gisele e aguarde nosso convite, Gi. Muito obrigada pela sua participação. Ouvinte, super obrigada, e está na hora de se despedir, Tati. Pois é, sigam a Gisele nas redes sociais. Gisele, eu vou te chamar para fazer uma live, porque eu acho que as pessoas precisam realmente falar mais sobre o assunto, né? Sobre esse assunto. A gente aprende demais aqui, né, Lu? Fica todo mundo... Muito. Parece uma faculdade para a gente. Então, assim, eu estou feliz, não quero acabar esse podcast nunca. Parece um curso. Gente, quero agradecer demais a presença da Gisele e da Elô. Karen, minha querida, até semana que vem. Curtam, compartilhem, comentem mais sobre temas que vocês querem ouvir. Não esquecendo que toda segunda-feira, 14 horas, temos um episódio fresquinho aqui para você. Um beijo gigante para todos e até semana que vem. Tchau. Até, gente. Espero vocês no direct, hein?